Olá, como vocês viram na apostila, conseguiram assistir ou ver, né, ler, vocês vão ver agora um resumo sobre o que a gente vai fazer de trabalho de tradução e a criação de materiais didáticos bilíngues português para Libras. Como que é feito, né, em várias instituições, em vários contextos, instituições públicas. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, apresentar a vocês diferentes trabalhos de equipes de tradução em instituições públicas. Eu sou o professor doutor Glauber Lemos, o meu sinal é este e agora eu vou estar apresentando essa aula para vocês. O primeiro local que eu vou estar apresentando para vocês é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o sinal é este. Dentro do INES, há muitas equipes de tradução e interpretação e algumas dessas trabalham com a tradução em si. Contextos que podem ser administrativos, tipo ofícios, educacionais, enfim, são vários tipos de textos. Por exemplo, dentro do Departamento de Ensino Superior, que se chama DESU, o sinal é este, há equipes e tem uma equipe de tradução, trabalhando com textos mais acadêmicos para serem traduzidos para Libras, né? No caso, artigos ou textos acadêmicos. Tem uma outra equipe que se chama do DDHCT, trabalhando com tradução de textos mais focados em textos mais administrativos, né, o trabalho. E uma outra equipe que trabalha no SEAD, né, com a educação à distância, que antes chamava-se de NEL. Esse trabalho é focado para a pedagogia bilíngue à distância com vários polos no Brasil. Essa equipe trabalha com várias pessoas, multiprofissionais, cada uma com uma função diferente. Então, o trabalho dessa equipe, cada um vai exercer uma função diferenciada. E eu vou explicar a diferença dessas equipes do DESU, do DDHCT e do SEAD. Cada uma trabalha e funciona com fluxo de trabalho diferenciado. Essa é a diferença desses profissionais. Uns trabalham com tradução de artigos, com métodos de trabalho diferenciados, por exemplo, do SEAD, que tem 15 etapas do processo tradutório. A equipe do SEAD, do EAD, trabalham com 15 etapas do trabalho de tradução. A primeira parte focada, que são em 3, se chama pré-produção, antes da tradução em si, né? Em que o professor ele vai produzir esse material, desenvolvendo esse material bem bruto, que entrega para um professor autor, que coloca como uma adaptação para o roteiro. Depois, uma pessoa que vai trabalhar com o designer vai fazer os ajustes e entregar para essas outras pessoas. Em seguida, o roteirista ele estrutura esse material para o formato de televisão, né? O texto que foi escrito para o português para um formato de televisão. Na etapa número 5, o professor, junto com o desenhista, vai verificar como esse roteiro está conectado realmente para essa produção. Uma segunda fase de tradução, que vai ser mais em estúdio, na parte 6, a equipe de tradução vai ver esse material e precisa entender esse material para um público-alvo, né? No caso de pedagogia à distância, bilíngue. Depois de estudos e ensaios feitos dentro desse estúdio, a etapa seguinte, 8, a gravação é feita como rascunho, junto com o tradutor, apresentador ali desse material. Em seguida, na nona fase, a aprovação desse material é feita pelo supervisor que visualizou esse material e verifica se ela precisa ser refeita, né, numa etapa seguinte. E aí sim, a revisão é feita
desse material. Uma etapa posterior, que é a última após a produção, é feito os cortes desse material. E aí o processo é de videografismo sendo inserido com animações e imagens. Em seguida, tem a locução para estar junto com a sinalização e na 14ª fase a inclusão da sonorização e legendagem e por último a finalização e disponibilização desse material. Então são essas 15 etapas. Uma outra instituição que se chama de equipe de tradução da FRJ é bem diferenciado a etapa de tradução. Né? Esses profissionais trabalham numa equipe de tradução, que são também intérpretes, e eles explicam 9 passos para trabalhar com a tradução. Primeiro, eles recebem esse material e precisam estudar esse material, ler esse material. Em seguida, eles fazem a decupagem, ou seja, os cortes desse material. E aí começa a decupagem de uma coluna com a outra, do texto-alvo para o texto em libras, comparar e fazer a tradução. Em seguida é feita a tradução, depois é feita a revisão, insere esse roteiro no teleponto para fazer a filmagem, depois é inserida a edição, tem a conferência como etapa. Há alguns erros e aí é necessário voltar novamente para o estúdio e gravar novamente, e a disponibilização desse material para o público. Dentro da UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o sinal é este, né, para a UERJ, o processo de tradução em equipe é diferente. Há algumas etapas e a primeira é focada na construção do roteiro dessa tradução. Depois, tem a tradução mesmo, que se senta para organizar essa tradução, feitas em glossas escritas. Em seguida, a preparação do material guia para a gravação, que é incluída no teleponto. A gravação do vídeo em estúdio. A inserção de vinhetas e edição desse próprio vídeo, com sincronização de imagens e legendas. A disponibilização desse material com QR Code, que pode ser também assistido em outras plataformas acessíveis, como redes sociais, Instagram, YouTube e o próprio Facebook, que vai disponibilizar esse material. No meu grupo de pesquisa, que é chamado Tradução de Textos e Interpretação de Línguas de Sinais Brasileiras, o sinal é este aqui, que eu estou sinalizando, eu organizo um projeto de pesquisa chamado Tradução de Gêneros Textuais de Português para Libras. Qual o objetivo? É suscitar testagens e levantamentos e aplicações de categorias e conhecimentos tradutórios linguísticos para serem feitos na tradução, no momento da tradução. E eu fico pensando, né, como que é possível conseguir manter a identidade visual do texto impresso, né, do gênero textual impresso, com seus componentes, estilos, e quando ele é transferido ou inserido em vídeo, né, com a tradução, como que a identidade visual se mantém desse gênero. Também uma outra inquietação que eu me preocupo é como fazer com que o público-alvo surdo possa identificar o gênero textual impresso na tradução em Libras, quando esse público-alvo assiste esse material e tem contato com esse gênero impresso. Bom, eu venho pensando isso por conta da minha experiência nos últimos anos. Sim, são 22 anos atuando, né, na área de tradução e interpretação, e nesses 22 anos eu observo que o processo de tradução geralmente é inserido num vídeo de Libras, né, um fundo azul ou um fundo verde ou mais escuro, e esse fundo é possível com que o surdo identifique o gênero textual, e essa é a minha preocupação. Então, dentro do Tratilsb, a gente vem pensando, junto com os membros pesquisadores do Tratilsb, como organizar em 3 etapas essa tradução. Bom, a pré-tradução,
que exige leituras rápidas, leituras mais minuciosas, profundas desse texto, que vai ser identificado o gênero textual, o tipo textual. Depois, de seguida, é feita uma interpretação e compreensão textual, análise intratextual e também extratextual. Depois, é necessário fazer uma pesquisa terminológica e também saber documentar em pastas desses materiais, para não serem perdidos depois que precisarem serem retomados. Na etapa de tradução, a gente tem o trabalho de decupagem, como eu já falei anteriormente. Tem uma coluna na tabela, no Word, que você bota o texto fonte e depois o texto em glossa, escritas. E aí você vai fazendo essa comparação de frase por frase. E aí é possível identificar as terminologias que estão no texto ou que não são aplicáveis em Libras, e aí é preciso buscar sinais termos. A gente faz aplicações de técnicas tradutórias com usos de técnicas tradutórias que funcionam dentro desse texto, e aí a gente faz a confecção de glossinais ou de glossas escritas. Em seguida, a gente faz a filmagem de rascunho, vê as revisões que são necessárias para serem alteradas e melhoradas, e finalmente a gente tem a filmagem final. Depois disso, a gente tem a etapa pós-tradução, que propriamente é quando a gente senta com o surdo e ele avalia esse material. A gente faz a edição desse material depois de aprovado, inserindo elementos tecnológicos, multimodais, como imagens, sons, videografismos. Depois disponibilizamos esse material para o público, e o público mesmo em si vai avaliar esse material. Eu tenho um exemplo para vocês, que é a tradução que nós fizemos no Tratilsby, né, de uma tradução de um material para um público-alvo, e foi do Ziraldo o texto, né, que foi adaptado como material didático para o 8º ano. E esse material, como atividade didática para esses alunos do 8º ano, surdos, eles precisavam fazer a interpretação textual, assistindo em vídeo gravado, e depois fazer as respostas em português escrito. Então foram feitas algumas adaptações, e os surdos precisariam assistir esse material, responder essas atividades, e foi criado um jornal chamado Jornal Digital Tratilsby para esse material, que está disponível no meu Instagram, @Tratilsby. Vocês podem acessar e ver esse material completo. Como que foi feito, organizado esse material, com uma identidade visual do impresso para o texto-vídeo, traduzido para o texto-vídeo, mantendo ou não algumas estratégias da identidade visual do texto impresso. Então, é possível que vocês possam assistir esse material no Instagram e acompanhar como foi feita essa organização e essas decisões para o nosso material da tradução de textos e de gêneros textuais. É isso.